Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre o primeiro El Clássico da temporada que acontece neste sábado no estádio Santiago Bernabéu, válido pelo Campeonato Espanhol, e vou trazer para vocês algumas coisas da prévia do jogo, o que foi falado, tem favorito, não tem favorito, comparativa entre as duas equipes e, claro, um pouquinho mais de informação focada no Real Madrid. Sempre aquele pedido antes do vídeo, se vocês ainda não estão inscritos por aqui, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa o like, porque assim o vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema e, claro, sempre os comentários de vocês por aqui. Bom, vamos falar sobre esse primeiro El Clássico da temporada 2024-2025. Acontece no estádio Santiago Bernabéu, nesse primeiro turno da competição. O segundo clássico já vai ser em 2025 e, portanto, deve ser no Camp Nou, porque as obras da reforma do Camp Nou avançam e tudo indica que o Barça vai voltar a jogar em casa, no Camp Nou, no próximo ano. Então, tudo indica que o próximo El Clássico vai ser por lá. Mas esse primeiro El Clássico da temporada acontece no Bernabéu. O Bernabéu, que é uma fortaleza para o Real Madrid há bastante tempo, tá? Nessa temporada são 7 jogos e 7 vitórias, 22 gols marcados e apenas 6 gols sofridos em 7 partidas. O Real Madrid é muito forte em casa. O Real Madrid já soma uma sequência de 40 jogos consecutivos sem perder no Bernabéu. A última derrota do Real Madrid no Bernabéu foi em abril de 2023, faz bastante tempo. E no Campeonato Espanhol, o time está há mais de um ano sem perder, 42 jogos consecutivos. Se não perder o El Clássico, vai igualar a melhor sequência da história do Campeonato Espanhol, que pertence ao Barcelona. Na temporada 2017-2018, o Barça ficou 43 jogos consecutivos sem perder. Então, trazendo para vocês alguns números e alguns pontos que trazem o quanto o Real Madrid é forte jogando em sua casa. Mas não é só isso. Além de ser forte jogando no Bernabéu, o retrospecto recente do Real Madrid contra o Barcelona é muito bom. São os últimos 4 El Clássicos, foram 4 vitórias para o Real Madrid em 3 competições diferentes. Primeiro, Copa do Rei da temporada lá em 2023, o Real Madrid goleou o Barcelona no Camp Nou. Depois, o primeiro El Clássico da temporada passada, o Real Madrid ganha também do Barcelona lá em Barcelona. Depois, o Real Madrid conquista a Supercopa da Espanha no início desse ano de 2024, com o Vini fazendo um hat-trick na final contra o Barcelona. E o Real Madrid também venceu o último El Clássico válido pelo Campeonato Espanhol da temporada passada. Então, são 4 clássicos consecutivos com vitórias do Real Madrid. O retrospecto é positivo para o Real Madrid porque o Barcelona da última temporada realmente decepcionou. Não é o mesmo Barça que o Real Madrid vai enfrentar neste sábado. O Barcelona chega esse sábado muito mais forte, muito reformulado, digamos assim, com o Hansi Flick. O Ancelotti até comentou isso na prévia do jogo, quando questionado se ele acreditava que o Barça ainda estava preso ao seu estilo, à sua forma de jogar. E ele disse que não, que ele vê um Barcelona muito mais vertical, muito mais rock and roll, como ele mesmo disse que o Real Madrid é. Esse Barcelona joga muito dessa forma. É um time que, é verdade, fica com a bola e sabe o que fazer com a bola, mas é um time vertical, que aproveita muitos espaços deixados pelas defesas adversárias. É verdade que também deixa espaços na sua defesa. Por isso, por aqui, na prévia do jogo, a expectativa que vem se falando é de um jogo com a possibilidade de muitos gols, porque são 2 ataques muito poderosos e 2 defesas que, por um motivo ou por outro, deixam lacunas, né? O Barcelona, porque joga com linhas muito avançadas quando tem a bola, e o Real Madrid, porque tá com dificuldade de fazer as transições e às vezes tá meio bagunçado em campo. Então são 2 defesas que podem permitir que os ataques, que são os pontos que brilham das 2 equipes, possam brilhar. A gente tem um Barcelona nesse início de temporada com o melhor ataque da Europa, são 43 gols em 13 jogos, é um absurdo a quantidade de gols que o Barça tá marcando. O ponto é que eu ainda tenho uma pulga atrás da orelha quando esse time enfrentar times muito defensivos, né? Que defendam muito bem, porque o Barça, é verdade que goleou muito no Campeonato Espanhol, mas pegou times de meio de tabela para baixo, né? Que são times que não costumam aguentar uma quantidade de ataques e perigos e que não tem a capacidade defensiva para parar um time como o Barcelona. O Bayern de Munique, o Barça acaba de fazer 4 na Liga dos Campeões, também não é um time que se defenda lá suas coisas. Então,
O Real Madrid da temporada passada, se esse Barcelona enfrentasse o Real Madrid da temporada passada, acho que ia ter mais dificuldade do que pode vir a ter com essa defesa do Real Madrid de agora, porque o Ancelotti tem batido na tecla que o Real Madrid ainda não é um time equilibrado. Portanto, defensivamente ainda tem problemas, e aí o Barça pode se aproveitar disso. O Barcelona tem um ataque muito bom, mas o Real Madrid também. O Real Madrid são 14 jogos na temporada, 31 gols marcados, 11 sofridos. O Barcelona marcou 43 e sofreu 13. Então sofrem mais ou menos a mesma quantidade de gols, só que o Barça marca muito mais. Não sabemos se é pela qualidade dos rivais, mas a verdade é que o Barcelona tá marcando muito gol essa temporada porque tá criando muita oportunidade. E tem um cara que tá voando, que é o Rafinha, vem de fazer um hat-trick, vem de fazer o melhor início da sua carreira, e realmente hoje é o cara a ser parado desse Barcelona. A gente bota muitos olhos no Lamine Yamal, evidentemente que é um cara super perigoso, mas o Rafinha é meio que o motor desse time, então o Real Madrid vai ter que estar muito atento ao posicionamento e o funcionamento do Rafinha em campo. Mas se o Real Madrid vai ter que estar atento a alguns jogadores do Barça, o Barcelona também tem que estar atento a alguns jogadores do Real Madrid, e claro que o Vinícius Júnior, depois do grandíssimo jogo que ele fez contra o Borussia Dortmund, é o cara a ser parado desse time do Real Madrid, que o Vini vive o melhor início de uma temporada dele, né? São 8 gols e 5 assistências, participações em 13 gols em 14 jogos nesse início de temporada. É uma muito boa temporada do Vinícius, que lá no começo teve dificuldades, mas veio numa sequência incrível de participações de gols nos últimos jogos com o Real Madrid, de ter brilhado aí na partida contra o Borussia Dortmund. Então a gente tem 2 brasileiros sendo protagonistas, um de cada lado, e isso particularmente é muito legal de poder ver brasileiros sendo protagonistas de grandes clubes. Então vai ser muito interessante ver esse confronto particular, que cada defesa vai ter que estar ligada num brasileiro nesse início de La Liga. O Vinícius é o grande destaque do Real Madrid, segunda-feira tem Bola de Ouro, mas na coletiva do Ancelotti se perguntou muito sobre Mbappé, que vai disputar o seu primeiro clássico. É verdade que ele já enfrentou o Barcelona, já marcou gol no Barcelona, mas vai ser a primeira vez dele jogando em um clássico, e se tem pedido mais ao Mbappé nesse início com o Real Madrid. É óbvio que ele ainda precisa encaixar no time, que o Ancelotti pede para ele ser o 9, tem muita questão de adaptação, mas se tem pedido mais ao Mbappé, ele tem uma oportunidade também no El Clássico de poder mostrar esse mais, né? E essa conversa entre Vinícius e Mbappé, que é uma coisa que a gente vem falando durante a temporada, vamos ver num jogo desse tamanho se ela acontece de uma forma ainda mais natural, né? A gente tá vendo que eles estão nesse processo de adaptação um ao jogo do outro, as dinâmicas de movimento, mas vamos ver se no El Clássico eles aparecem também. Pontos negativos para o Real Madrid. Tem lesões importantes. Primeira do Rodrigo, que fez um muito bom jogo contra o Borussia Dortmund, principalmente ajudando na parte defensiva, correu pra caramba, se sacrificou muito e acabou saindo lesionado. Vai estar de baixa cerca de 3 semanas com o Real Madrid, então não joga o Rodrigo. Não tem o Courtois, que sofreu uma lesão muscular também, o Lunin vai jogar no lugar dele. E não tem o Alaba e não tem o Carvajal. No Real Madrid a gente tem uma dúvida na escalação, que é quem é que o Ancelotti vai escolher para o meio de campo. Porque a gente já sabe que um ponto a ser explorado pelos rivais do Barça é quando a linha de marcação do Barcelona está muito adiantada e proporciona bolas longas com jogadores rápidos na frente. Isso pode facilitar o Real Madrid nos contra-ataques, que já é um time muito bom de contra-ataque, mas explorando isso pode ser um ponto positivo para o Real Madrid. E aí entra que a bola precisa chegar em qualidade para esse cara da velocidade, seja Vinícius, seja Mbappé, correr com a bola, mas a bola precisa chegar bem para ele. E aí entra a dúvida se o Ancelotti não vai, como fez contra o Dortmund, escalar o Modric no time titular. Então, meio que certezas que a gente tem da escalação do Real Madrid. Courtois, Lunin no gol, porque o Courtois tá lesionado. Lucas Vázquez deve ser o lateral direito, Rüdiger e Militão os zagueiros, Mendy o lateral esquerdo. E aí a gente sabe que Bellingham e Valverde jogam, Vinícius e Mbappé também, e aí fica as dúvidas dos outros 2 meio-campistas. Pode ser Camavinga e Tchouaméni, pode ser Tchouaméni e Modric, pode ser Camavinga e Modric. Vamos ver o que o Ancelotti vai escolher. Acho que pelo Modric talvez ter vindo jogando mais nos últimos tempos, se o Ancelotti identificar que nas transições ele pode não chegar, talvez ele comece com os 2 franceses e o Modric fica uma opção para o segundo tempo, que é uma qualidade no passe absurdo, e que o Real Madrid dali pode tirar um coelho da cartola. Então, vamos ver qual vai ser a estratégia. O Ancelotti, obviamente, na prévia do jogo não quis revelar nada pra gente, então vamos ver qual vai ser a estratégia do técnico italiano.
em um Real Madrid que sabe da importância desse clássico. Por quê? Na tabela de classificação, o Barcelona agora mesmo é o primeiro colocado com 27 pontos. O Real Madrid é o segundo com 24. O Real Madrid vencendo o clássico iguala a pontuação do Barça e muito provavelmente não assumiria a liderança de La Liga. Por quê? Porque até a competição chegar no final, a tabela de La Liga ela não vai pelo critério de confronto direto. Até os dois confrontos diretos acontecerem entre as duas equipes, na tabela de classificação vale saldo de gols. E o Barça tem muitos gols. O Barça marcou 33 e sofreu 10, portanto tem 23 de saldo de gol. E o Real Madrid marcou 21 e sofreu 7. Então o Barça ganha no saldo de gols. O critério do desempate do confronto direto, ele só vale no final da competição. Quando terminar tudo, se dois times terminam com a mesma pontuação, vale o confronto direto. Mas a tabela de classificação vale o saldo de gols. É meio estranho, mas é a regra de La Liga e é assim que funciona. Então, mesmo o Real Madrid ganhando, pode ser que não seja o líder, mas que tenha a mesma pontuação do Barcelona. E o confronto direto, que isso é o mais importante. Por quê? Porque se os dois times chegam na última rodada, termina o campeonato com a mesma pontuação, se o Real Madrid ganha do Barcelona no clássico e depois, digamos que empata no Camp Nou, o confronto direto é do Real Madrid. Então, é importante ganhar pela pontuação, mas também pelo confronto direto, e o mesmo vale para o Barcelona. Então, esse clássico, ele vale, pelo que a gente tem visto em La Liga, que o Atlético de Madrid não está conseguindo seguir o ritmo de Real Madrid e Barcelona. Talvez volte, não sabemos. O Villarreal, o Atlético de Bilbao, que são os outros clubes que estão aí na pontuação, também parece que não vão conseguir seguir o ritmo dos dois. Então pode ser que seja uma conversa entre Real Madrid e Barcelona. Portanto, o confronto direto é muito importante. Há uma grande expectativa por esse El Clássico. Nos últimos anos, o Real Madrid, tanto futebolisticamente como em questão de estrelas, de jogadores em destaque, estava se destacando muito, mas esse, pela forma que o Barça está jogando com o Hansi Flick e pelas estrelas que tem, Lamine Yamal, Rafinha despontando, Lewandowski aparecendo, a gente volta a falar um clássico que pode ser muito competitivo, e isso é muito atrativo para um jogo do tamanho do El Clássico, que é talvez o confronto entre clubes mais assistido do planeta. Então a expectativa é que nesse sábado a gente tenha um grandíssimo jogo. E eu já coloquei, quando eu estava falando de números aqui, mas, de novo, trago para vocês que quem quer palpitar sempre com muita responsabilidade, gente, e só para maiores de 18 anos, KTO.com é parceira aqui do canal. Então, para quem quiser palpitar sempre com muita responsabilidade, sempre fica a dica do pessoal da KTO.com. Bom, obviamente voltarei para vídeo pós El Clássico, não sei que horas, não sei como é que vai ser, porque vai estar um frio aqui em Madrid, eu tenho que gravar as coisas fora. Enfim, vai ser um pouco de drama, mas vamos ver. Eu volto, isso com certeza vai ter vídeo pós El Clássico aqui no canal. E aí fica aquele convite sempre pra vocês, aquele pedido, né? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, comenta, enfim, tudo isso. Um beijo pra vocês e eu volto depois do El Clássico.